Eu quero que você me considere nesse vídeo, do início ao fim, como o irmão mais velho. Aquele tipo de pessoa que você gosta e de alguma forma interage, fala mais sobre a sua vida, tem disposição de comentar aspectos mais profundos. Porque eu quero que esse vídeo seja mais um bate-papo. Eu não vou julgar você, eu não vou condenar, apenas expor o mapa como está, acredito eu, né, a parte da sociedade e também essas questões do porquê que o jovem está mais conservador. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Leandro, sou um comunicador. Aqui no YouTube eu faço mais vídeos realmente falando sobre assuntos gerais, eu gosto de me comunicar e também interagir, fazer uma espécie de bate-papo. E por que o jovem está se tornando mais conservador? A gente tem visto isso muito nos noticiários, muitos TikTokers, muitos YouTubers falando a respeito disso, porque realmente foi uns dados, umas pesquisas que veio lá de fora e que a gente percebe também, dada a realidade. Mas por que o jovem está se tornando mais conservador? E eu queria falar nesse vídeo. E um dos pontos para a gente introduzir melhor esse aspecto é um triângulo, né? A religião, a cultura e a política. Ou melhor, né? A política, a religião e cultura. É um triângulo que eles entre si são responsáveis por guiar a sociedade e também moldar a opinião pública. Então, quando você tem uma religião muito forte, ela acaba influenciando na política e acaba influenciando na cultura. Assim como se você tem uma cultura muito forte, ela influencia na política, influencia também na cultura. E a política a mesma coisa, e eu acho que ela tem um poder um pouquinho maior, mas de qualquer forma, ela também consegue moldar opiniões tanto na religião quanto na cultura. São bolhas independentes, mas que interagem entre si e é capaz de moldar sua opinião, é capaz de intensificar o que uma sociedade sente. Então a gente vem percebendo uma onda crescente de jovens conservadores, mas por que às vezes a gente não consegue entender sem analisar esse triângulo? E o primeiro ponto do triângulo é realmente a política. Depois, com o passar do tempo, eu vou dando também as minhas opiniões a respeito da cultura e também da religião. Mas eu vou iniciar com a política porque, né, eu não sei se você gosta de política, eu não sei se você se interage com política, mas ela influencia. A gente tem vivido ao longo dessas eras, desde 20, 30 anos, com uma política mais, não sei se esquerdizada, enfim, mas a esquerda com um domínio mais forte. E eu não estou aqui para demonizar um lado ou outro, apenas para dar um embasamento e a ideia que você entenda que são ondas, e essa onda esquerdista está diminuindo e agora uma onda mais conservadora está aumentando. Existem dois aspectos da sociedade que são o progressismo e o conservadorismo. Eu não sei se você já chegou a pesquisar sobre progressismo, ou se já ouviu falar, mas o progressismo ele é um conjunto de ideias e de manifestações contrárias, tá, ao conservadorismo. O progressismo, eu até mesmo anotei alguns pontos aqui, até para a gente falar sobre, né, por exemplo, tá, políticas governamentais, mas ela está bastante associada à defesa, né, de direitos. Então, por exemplo, adultos utilizar ou ter acesso a cannabis, ou seja, ser descriminalizado o uso ou o porte. O ponto também das mulheres defenderem os seus direitos, né? Então você vê o feminismo, as questões LGBTQIA+, também a esquerda tem muito forte políticas inclusivas. Então são pontos que eu entendo quando você, às vezes que tem um pensamento mais progressista, estar ou numa manifestação, ou se você não tem muito embasamento com política, mas que você no seu interior defende, tipo, eu defendo tal aspecto do progressismo. E eu acho interessante que você, jovem, quando você defende pontos, quando você defende, enfim, ideias, quando você vai a manifestações e você está se utilizando de um meio de manifestar aquilo que você realmente acredita, eu acho isso
interessante, eu acho isso bacana de jovens estar fazendo, porque são os jovens desde o início da humanidade que moldam situações, sociedades. Ponto que eu acho intrigante e aí diferente é a ideia que eles venderam para vocês. E às vezes para mim também. Uma ideia que eles vendem e que jovens, desde os 20, 10 anos para cá, e eles compram essa ideia da falsa liberdade. A falsa liberdade de você ter pensamentos como este, você ser um ser mais evoluído, ser um ser mais, por isso que é progressismo, ou seja, você ser favorável ao progresso da sociedade, da evolução. E se você tem pensamentos conservadores, você é um retrógrado, você parou no tempo. Eu entendo quando vocês têm esses pensamentos e quando vocês fazem parte das manifestações, ou então quando vocês têm ideias favoráveis a isso. Até mesmo porque eles, até mesmo a libertinagem, entre outros fatores, são muitas coisas de aspectos do progressismo. O ponto que eles não falam é que lá nas cúpulas fechadas, lá nas organizações, em secreto, a raiz de tudo, de todas as ideias, de todas as manifestações, de todos os pensamentos, correntes, para manifestar, para induzir a sociedade, induzir as universidades, as escolas, é que eles querem acabar com o conservador. Eles não querem que conservador exista, eles não desejam o nosso bem. E assim, você percebe isso nas escolas, nas universidades, porque você é excluído. Então assim, eu já passei na pele, então eu já tô falando isso para você, e você provavelmente se não passou em alguma universidade, uma faculdade, ou então, enfim. E aí você acaba se perguntando por que o jovem está ficando mais conservador. E esse é o ponto, por causa que o excesso de libertinagem, o excesso de pensamentos progressistas, o excesso de pensamentos que dão uma falsa sensação de liberdade. Eu vou explicar, por exemplo, como um iPhone. Uma pessoa que tem um iPhone, ela se sente uma pessoa mais próspera. Uma pessoa que tem iPhone, ela se sente como uma pessoa premium. Por quê? Porque o iPhone, ele vende esse status. Não é o aplicativo, mas o marketing que está por trás, que eles vendem esse status. Se você tem um iPhone, você é algo além. E o progressismo é a mesma coisa. Eles vendem uma ideia de um status onde você, tendo ideias progressistas, você é um ser evoluído, você é um ser progressista, um ser que está focado na evolução da sociedade. E o ponto é que, no fim das contas, eles querem destruir o conservadorismo, ideias conservadoras. E também vem de uma ideia onde o conservadorismo era muito forte, aí então vem essa revolução progressista, então são movimentos que acontecem. Eu me dou super bem com pessoas que pensam diferentes. Eu lido com pessoas todos os dias porque eu sou da área de vendas, então por mais que você está ali vendendo, persuadindo, você está entrando na cabeça de uma outra pessoa, você está tentando entender a cabeça com outras ideias, tentando se colocar no lugar da outra pessoa. Então, a minha sociedade, pelo menos a geração Z, e talvez acho que você vai se identificar, tem 24 anos para trás, né? Então tipo 24, 23, 22 anos. Você lidando com pessoas que assistem animes, são viciados em animes, por exemplo. Pessoas que são roqueiras, pessoas que, enfim, assim, jovens que são bem para um ideal conservador, uma família conservadora, aquele ideal seria um jovem totalmente estranho, aquela ovelha negra. Então eles acabam se apegando a esses outros extremos do progressismo, porque eles acolhem. E o segundo ponto é o aumento e o crescimento de pensamentos do próprio cristianismo no Brasil. Tanto de igrejas evangélicas também, adeptos ao catolicismo, em que há essa busca de algo a mais, que o progressismo não oferece. Essa busca de algo além, de uma vida superior, de uma vida após morte, sei lá, algo que faz com que o ser humano busque coisas grandes, coisas assim, além. Por isso os jovens estão se adaptando. Por isso quando você se pergunta, personalidades como Nicolas Ferreira, que tanto cresce, personalidades de deputados, senadores, jovens entrando na política muito cedo, vereadores, influencers, devido a fatores da quebra das rupturas do progressismo. O segundo ponto
é mais um ambiente social. O que que é esse ambiente social? É o dia a dia. Quando você acorda, quando você toma banho, quando você pega ônibus lotado, você jovem, e aí você está no seu emprego, às vezes ganha bem ou ganha mal, eu não sei, mas aquele momento precioso quando você está com seus colegas de trabalho. Aí, às vezes, aquele sextou, aqueles momentos onde você vai sair com seus amigos, com seus colegas, aí você vai para um barzinho, aí você vai beber, você vai usar vape, você é aquele jovem que, enfim, na sua cabeça você está sempre a par das coisas, atualizado, usa drogas, cigarro. E eu vim falar para essa comunidade, para essas pessoas. Talvez você não se identifique com isso, mas grande maioria dos jovens também é dessa forma. E qual que é a ideia, de novo, que eles vendem, que muitas vezes a gente compra? São dois fatores. Primeiro é uma questão familiar, que às vezes as pessoas que vivem numa família que é muito enfática, às vezes muito religiosa, enfim, e o jovem ele nasce com aquela espécie de ruptura, sabe? Eu não quero isso, eu quero mais liberdade. E às vezes a utilização de drogas, vapes, álcool, enfim, uh, é mais uma resposta ao subconsciente de que, assim, eu quero uma revolução, sabe? Não quero mais aquela ruptura com os pais, sabe? Uma espécie de tipo de desobediência que a sociedade vende e que muitos jovens compram muito bem. E a questão também da inclusão social. Então, essa inclusão, e não é inclusão social que eu estou falando dos PCDs, ou tipo, não, nada a ver com isso. É você se incluir no meio dos jovens mesmo. Essa inclusão dos jovens sempre vai permanecer. Desde o início dos tempos até séculos passados, década de 70, de 80, onde era paz e amor, o rock and roll, e jovens que eram do rock and roll, os pais olhavam com desprezo, nossa, que sociedade despreparada, que os jovens, o que será do futuro desses jovens, porque era uma ruptura daquilo que era tradicional, daquele rock tradicional dos Beatles, então vem aquele rock dos maloqueiros, da doideira toda. A gente está vendo a mesma coisa, então são rupturas que vão sendo quebradas e a sociedade vende isso e os jovens compram. Então, eu não julgo você, eu não condeno você. Eu sei que a questão é, jovens estão se tornando conservadores porque estão se sentindo desiludidos por políticas públicas do próprio progressismo, pela baixa aceitação, estão sendo desiludidos por relacionamentos, desiludidos por amizades, eles acabam se tornando mais conservadores. Então, assim, o que você acha? Deixa aí nos comentários, vídeos no canal. E, enfim, é mais um bate-papo entre nós.